queridos irmãos, espero que o livro de Malaquias tenha sido uma bênção para a sua vida, como foi para a minha. Com certeza houveram momentos em que desafiou o seu coração de várias formas. E conforme eu disse hoje de manhã, que trecho da palavra de Deus não desafia e confronta os nossos corações, é verdade? Todos os trechos da palavra de Deus sempre confrontam os nossos corações. E Malaquias não é diferente. Malaquias, com sua mensagem, não apenas impactou aqueles leitores originais de seu tempo, mas também continua impactando a vida da Igreja de Cristo hoje. A palavra de Deus fala aos nossos corações. Então, o nosso desejo é que Malaquias tenha desafiado você a pensar a respeito de uma adoração sincera e verdadeira diante de Deus. Nesse sentido, quero pedir para que você feche seus olhos. Vamos fazer uma oração breve, pedindo ao Senhor que ilumine nossos corações. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, clamamos ao Senhor pela iluminação do Teu Espírito em nossa mente, coração, as nossas afeições, desejos, sentimentos e as nossas convicções também. Que a Tua palavra venha de encontro a isso e retire de nós, em todos esses aspectos, tudo que não provém da Tua vontade. Sê conosco, transforma-nos. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa noite nós vamos falar a respeito da volta de Cristo, que é algo que traz expectativa aos nossos corações. Eu não sei que tipo de expectativa traz ao seu coração. A minha esperança é que seja uma expectativa boa, mas nem sempre é assim, nós sabemos. Então, esse texto vai nos afiar. Nós vamos ver a respeito da promessa que o Senhor faz de que Ele irá visitar o seu povo. O Senhor virá. Grande ideia do texto de hoje. Jesus Cristo cumpre as expectativas de redenção e juízo. Jesus Cristo, ele cumpre as expectativas presentes na palavra de Deus em relação ao juízo que o Senhor trará e também a redenção que ele trará. Toda a criação aguarda a redenção do impacto que o pecado trouxe às nossas vidas. O pecado, de alguma forma, tocou este mundo e as pessoas que vivem de várias formas. Então, toda a criação e aqueles que sofrem os efeitos do pecado, eles desejam, anseiam, têm essa expectativa de redenção. Mas nós sabemos também que é um mundo em que o pecado trouxe muitas injustiças, tristezas, maldades e muitas outras coisas, além de afastamento de Deus e rebeldia para com a lei dele. Então há também uma expectativa de juízo. Esse texto vai falar disso. Então, portanto, a grande ideia dele é essa. Jesus Cristo cumpre as expectativas de redenção e juízo. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, nós precisamos, fechando agora o livro de Malaquias, estabelecer algumas coisas para poder linkar esse texto que nós vamos meditar essa noite com todo o livro. Nós passamos por todo o livro. Então, algumas coisas que nós precisamos ter em mente. O livro de Malaquias trouxe muitas verdades a nós. E diante dessas verdades, nós temos que reconhecer que o Senhor, Deus, é santo. E que nós somos pecadores. E que nós também não possuímos a justiça que só Deus tem. Nós somos pecadores. Deus requer de nós uma justiça que nós não temos em nós mesmos. Nós vimos como o povo de Israel tinha uma adoração performática, estética, ou seja, era só externo. Mas o coração do povo estava distante do Senhor, enquanto estava diante de Deus. Então, portanto, não basta apenas ser religioso. Não se trata disso. Se trata de uma justiça concreta em nossas vidas. E nós não temos essa justiça em nós mesmos. Nós precisamos, então, nos preparar para o desfecho que Deus vai trazer. O livro de Malaquias, após essas acusações que o Senhor faz para com o seu povo, vai encaminhar para um desfecho. E esse desfecho, de certa forma, nos faz lembrar do desfecho de toda história que o Senhor vai trazer. Então nós temos que nos preparar para isso. E o que nós devemos, então, fazer diante desse quadro? Diante do fato de que Deus é santo, nós somos pecadores, não temos a justiça que Deus requer em nós mesmos e Deus trará um desfecho a todas as coisas. O que nós precisamos fazer? Eu vou colocar aí 4 reconhecimentos rápidos que o livro de Malaquias traz aos nossos corações.
Precisamos, meus irmãos, reconhecer que em nós não há justiça e que nós precisamos de uma justiça superior. Por quê? Porque, primeiro, nós precisamos reconhecer que Deus é justo e santo. Deus é justo e santo. O nosso princípio, nosso paradigma primeiro é: Deus é justo e Deus é santo. Nós estamos diante de um Deus santo. E diante do Deus santo, o que nós vamos fazer? A segunda coisa que nós precisamos reconhecer é que nós precisamos nos converter ao Senhor. Precisamos reconhecer os nossos pecados, abandonar os nossos pecados, como Israel precisava fazer. Nós precisamos, porque diante de um Deus santo, a resposta necessária do nosso coração é o arrependimento, é a conversão. A terceira coisa que nós, como povo de Deus, precisamos reconhecer é que esse Deus santo, ele trará julgamento, porque ele é justo e porque ele é santo. Não pode haver injustiça e pecado diante dele. Então, portanto, quarta coisa que nós precisamos reconhecer, eu disse agora no começo, precisamos reconhecer que não há justiça em nós e que nós precisamos de uma justiça superior. Todo o livro de Malaquias é uma denúncia contra o fato de que o povo de Deus não tem justiça nele mesmo. Por mais que externamente eles busquem ser obedientes ao Senhor, o coração deles não é justo. Eles precisam se converter. Eles precisam de uma justiça que não está presente neles mesmos. Então isso mostra o quê? A necessidade de uma justiça maior. E esse texto vai nos mostrar isso, como o Senhor vai prover uma justiça maior. O livro de Malaquias mostra o nosso quadro, sem um Salvador. Então, após reconhecer esses 4 elementos aí, né, esses 4 reconhecimentos, o que nós vamos fazer? Bom, a primeira coisa é nós precisamos aguardar o Senhor. Precisamos aguardar a sua volta. Mas como que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos aguardar o Senhor? Então, a partir desse texto de hoje, Malaquias 4, de 1 a 6, nós vamos tirar 2 lições importantes a respeito de aguardar o dia do Senhor. Esse dia único, tá? 2 lições. E aí eu quero convidar você a caminhar comigo. Primeira lição: o dia do Senhor virá. Ele virá. O dia do Senhor virá. Sem sombra de dúvidas, ele virá. E esse dia será um tempo de purificação, um tempo de retribuição e de restauração. Purificação, retribuição e restauração. Vamos ler então, do verso 1 em diante. Por gentileza, caminhe comigo. Nós vamos ler aí do verso 1 até o verso 3, que diz: Diz o Senhor dos Exércitos: aquele dia virá, abrasador como fornalha. Todos os presunçosos e todos os que cometem maldade serão como palha. E o dia que virá os queimará, não sobrará nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, algumas coisas aí que nós podemos perceber no texto. Aquele dia que virá é o dia do Senhor. Na Bíblia nós sabemos que há menção ao dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia em que o Senhor julgará todos os homens, trazendo libertação e redenção aos justos e retribuição, punição justa aos ímpios. Esse dia virá. Aqui é uma profecia para o seu povo, mas também uma profecia para todos os povos, porque esse dia alcançará a todos. E aí, esse dia de julgamento, o dia do Senhor, será um dia em que o Senhor será fornalha para os ímpios e sol de justiça para os justos. Né? Então, um dia em que ele trará julgamento para justos e ímpios, pessoas que o adoram e que o rejeitam. Quando fala a respeito desse fogo consumindo, a ideia aqui não é uma aniquilação,
como algumas seitas ensinam, né? Como se Deus fosse simplesmente extirpar as pessoas e elas cessariam de existir. Não, a ideia aqui é de um juízo completo. E aí, Malaquias, ele usa algumas imagens. Ele usa 6 imagens, eu já vou falar delas daqui a pouquinho, tá bom? Mas nós vemos que na verdade é o quê? Não haverá um remanescente. Os ímpios, aqueles que são rebeldes, desobedecem a Deus, eles terão um dia em que não haverá mais para eles descendência. Eles não terão mais a oportunidade de levar essa impiedade à frente. Isso mostra pra gente o quê? O mal, ele tem um limite. O mal tem um dia em que vai cessar. Ele existe hoje, nesse momento, como existiu no passado. Mas o Senhor tem delimitado um dia em que ele vai acabar. Isso traz esperança aos nossos corações, que buscamos a justiça de Deus, e deve trazer temor e medo àqueles que vivem de maneira rebelde, contrário ao Senhor. Então o mal ele vai cessar, essa é a ideia. Então não vai ser aniquilação. E isso nos mostra algo interessante, meus irmãos. Não há esperança numa vida de impiedade. Não há. Aqueles que vivem na impiedade, aqueles que vivem na rebeldia, aqueles que vivem de maneira contrária à vontade de Deus, não há de fato uma esperança para eles. Só há para aqueles que caminham na justiça do Senhor. Só há para eles. Hoje, talvez, o nosso coração seja como do Salmo 73 e do Salmo 37. Os ímpios estão bem, eu sigo a Deus e não vale a pena. Lembra da mensagem de semana passada? Talvez seu coração esteja assim. Mas eu quero dizer para você, para que você não permaneça com esse pensamento, porque não há esperança numa vida de impiedade, não há. Isso deve, na verdade, trazer temor aos nossos corações. No verso 2 do capítulo 4, nós vemos um contraste entre quem tem temor e quem não tem. No verso 2 diz, mas para vós, os que temeis o meu nome. Isso é um contraste com o que é dito aí no capítulo 3, no verso 13, que nós vimos também esses dias. Quando Deus acusa o seu povo, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Também no capítulo 2, verso 17, enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e destes é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Ou seja, quem disse isso, aquelas pessoas que disseram isso, são pessoas que não temem a Deus. São as pessoas as quais Deus julgará no dia do Senhor. Em contrapartida, aqueles que temem o Senhor será para eles sol de justiça, trazendo cura nas suas asas. Então aqui há um contraste entre o coração que teme a Deus e o coração que não teme. Vimos isso no último trecho, espero que você tenha isso em mente. E aí nós vemos também, meus irmãos, 6 imagens nesse trecho aqui, que vai do 1 ao 3. Tem 6. 2 imagens falam a respeito de julgamento para os ímpios. 2 imagens falam a respeito de redenção, libertação, salvação. E 2 imagens falam a respeito de restauração. Acompanhe comigo, a primeira imagem que nós vemos é a imagem de fornalha. Deus será numa fornalha ardente, ou seja, ele vai trazer juízo sobre os ímpios. Uma fornalha abrasadora. Aquele dia será como uma fornalha abrasadora. E os que cometem maldade, fazendo contraste aí aos que temem o Senhor, eles serão como palha. Junta palha seca com fornalha, o que dá? Um bom fogo, né? Então juízo, julgamento. Primeira imagem que nós vemos. Nós vemos também, aí no finalzinho, outra imagem de julgamento, que é os ímpios como o pó que está na sola do calçado dos justos. O pó que está na sola do calçado dos pés dos justos. Olha o que diz aí no verso 3. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés naquele dia que prepararei. Então, os ímpios, eles vão ser o pó que a gente vai pisar, justos. É um contraste com fornalha, né? Queimou a palha, o que sobrou? Pó.
Hoje os justos trazem muita tribulação, hoje os ímpios trazem muita tribulação à vida dos justos. Angústias, maldades, perversidades. O nosso coração se entristece demais de ver pessoas no meio do povo de Deus vivendo como ímpios, desanimando a gente, entristecendo a gente, pensando, será que Deus não está vendo isso? Tudo bem que não é o nosso papel ser juiz, isso cabe a Deus, não a nós. Nós somos instrumentos da graça de Deus. Mas tem muita coisa que choca a gente, tanto dentro da igreja, desanimando talvez a sua vida, quanto fora da igreja, também trazendo consternação. Mas fique em paz. Conforme diz lá em Mateus capítulo 5, todas as bem-aventuranças giram em torno de um coração que decide não fazer justiça com as próprias mãos. Cada uma daquelas bem-aventuranças vai girar em torno disso. Ok? Um coração que não decide fazer justiça com as próprias mãos, mas antes tem fome e sede de justiça e vai ser saciado. É o Senhor quem trará a justiça. Não somos nós. Não somos nós. E para mim, a chave de interpretação das bem-aventuranças lá em Mateus capítulo 5, no começo do Sermão do Monte, é a última, que diz: alegrai-vos e exulteis, porque bem-aventurados sois por serem perseguidos por causa do meu nome. Ou seja, nós que buscamos uma vida de justiça e que esperamos a justiça de Deus, nós somos felizes quando sofremos o dano na mão dos ímpios, porque esperamos que haja justiça. Quando o Senhor diz que nós devemos ser misericordiosos, bondosos e graciosos, Ele não está dizendo que nós devemos fechar os olhos às injustiças. O nosso coração deve sim reconhecer maldades, impiedades, rebeldia e tudo que não agrada a Deus, a começar em nós. Mas também saber que não somos nós que somos os juízes do mundo. É Deus. É Deus quem é. Então nós temos que esperar essa justiça vir da mão dele. Ele trará a justiça. E uma promessa para você que tem fome e sede de justiça. A Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, diz a respeito de um problema que aquela igreja estava tendo em relação à disciplina. E também em relação a pessoas processando outras na justiça. Lá o apóstolo Paulo fala algo interessante. Vocês não sabem que nós haveremos de julgar o mundo? Então, quando Deus julgar todas as coisas por meio de Cristo Jesus, a igreja estará julgando com ele. Então, não julgue agora. Deixa para julgar com Cristo. Porque Cristo vai presidir esse tribunal. E nós estaremos juntos. Nós estaremos lá. Tem esperança. Aguarde no Senhor. O ímpio, que hoje é um incômodo para o povo de Deus, vai ser apenas o pozinho que vai grudar na sola do chinelo. Tá? Então aqui é uma imagem de juízo. Mas há também imagem de juízo para o ímpio. Há também duas imagens positivas que são para o justo. Duas imagens de redenção e duas imagens de restauração. As duas primeiras de redenção dizem respeito ao sol. Está lá no verso 2. Falando que aquele dia, para o justo, ele vai ser como o sol de justiça. Ele vai ser como o sol de justiça. Para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse dia vai chegar. Será o sol da justiça. Primeira imagem, um sol que traz justiça a todos. Eu usei a analogia domingo passado do sol que endurece o barro e amolece a cera. A palavra do Senhor, o próprio Deus, é esse sol que ilumina os justos. Nós sairemos das trevas. E nós temos que nos lembrar que Jesus é a luz do mundo. E que em Cristo Ele traz a sua luz sobre todos. Também a imagem do sol como um pássaro que estende as asas. Então pense, o pássaro no céu voando, estendendo as asas. O sol da mesma maneira, ao sair, ele estende a sua luz por todos. Então, essa redenção que livra os homens das trevas, trazendo luz e calor, ela não vai apenas nos iluminar, trazer essa luz e esse calor a nós, mas também vai se estender a todos. Então é uma promessa de redenção a todos os homens, a possibilidade de redenção a todos.
Então, 2 imagens aí de redenção. E por último, 2 imagens que Malaquias usa de restauração, que é a ideia da cura, trazendo cura nas suas asas, verso 2. E uma ideia interessante aí do 2, dizendo: e vós saireis e saltareis como bezerros soltas no curral. O que é isso? Se você já viu gado, lidou com gado, então aquele bezerrinho, novilho, que estava lá confinado, com fome. Pensa no dono do novilho que abre a porteirinha e o novilho sai para pastar. Como é que ele sai? Saltitando. Sai feliz. Oba! Hora do almoço. Hora de comer graminha. Então essa é a ideia. O novilho que está feliz porque agora vai pastar. Está com fome, vai pastar. Hoje nós temos fome de Deus. Fome de justiça. Fome de todas as bênçãos que o Senhor trará sobre o seu povo e todo mundo. Mas aquele dia, para nós, vai ser um tempo de restauração e de se fartar no Senhor. Olha que promessa maravilhosa. Então você veja que o dia do Senhor é um dia que vai trazer terror aos ímpios e alegria aos justos. Redenção e restauração e punição. Todas essas coisas no mesmo dia. Esse é um princípio da palavra de Deus. Quando Deus visitou o seu povo para libertá-lo no Egito, para os egípcios foi terror. Para os israelitas foi redenção, foi bênção, foi libertação. É sempre assim. Algumas aplicações, meus irmãos, para nossas vidas. Primeiro, os ímpios serão julgados. Tenha certeza disso. O Senhor trará justiça sobre a vida deles. Vemos tantas coisas que entristecem o nosso coração nesse tempo, não é? Mas aguarde no Senhor, ao seu tempo Ele fará isso. Ele trará essa justiça. Os justos serão redimidos e restaurados. Mesma coisa. Tempo de juízo para os ímpios, redenção e restauração para os justos. E por fim, Deus será vindicado. O que quer dizer essa palavra vindicar? Vindicar é estabelecer a sua justiça. É como um rei, uma autoridade que teve o seu nome manchado, desonrado, e ele vai estabelecer de novo a sua honra, a sua glória, a sua posição. O Senhor foi desonrado no livro de Malaquias inteirinho pelas acusações que o povo fazia para com ele. 6 acusações blasfemas e terríveis que o povo lançava contra Deus. Mas como fecha o livro? O Senhor trará novamente honra e glória ao seu nome. Hoje as pessoas zombam de Deus abertamente. Deus permite isso. Mas vai haver um dia em que isso vai ter um basta. Um basta. E não adianta nós vivermos num país em que nós vamos forçar pela lei as pessoas não blasfemarem nunca mais. Elas continuarão a fazer isso. De uma forma ou de outra elas farão. Sempre fizeram. Mas Deus pode estabelecer uma justiça completa a tal ponto em que isso não vai existir mais. Isso só procederá dele. Então, ao seu tempo, o Senhor será vindicado. Talvez haja no seu coração situações que entristeçam o seu coração em relação a como Deus é desonrado hoje. No meu tem. Eu vou dizer, eu sofro toda semana. De verdade, eu não estou aqui arrotando santidade não, mas é porque ao olhar a palavra de Deus e ver como anda o nosso tempo, o nosso coração se entristece. Se você ama a Deus, você vai se entristecer nesses dias, com certeza. Difícil você ficar contente com as coisas que acontecem. A começar dentro das igrejas. De verdade, é uma coisa que consome o coração da gente. Consome. Mas nós temos que esperar essa justiça de Deus. Não sou eu que vou trazer essa justiça e nem você. É o Senhor. E quando chegar esse dia, o nome dele será vindicado. É o Senhor que vindicará o seu nome. É o Senhor que fará isso. Então, são aplicações para a minha vida e para a sua. Pensando a respeito do Evangelho em relação a tudo isso, meus irmãos, de certa forma, o Evangelho ele é fogo. Usando essa analogia do sol, do calor, ele é fogo. Mas é de uma maneira um tanto quanto intrigante. Porque o mesmo Evangelho que aquece o seu coração é o que abrasa a consciência dos perdidos.
Interessante isso, né? O mesmo evangelho que aquece o seu coração, te trazendo encorajamento, fortalecimento, alegria, esperança. É o mesmo evangelho que abrasa, queima, cauteriza, fere a consciência dos perdidos. É o mesmo evangelho. Porque o evangelho, ele tem esse aspecto de salvação e juízo. Se você crê nele, ele é salvação. Se você o rejeita, ele é juízo. Ele é juízo. Esse é o critério pelo qual o Senhor salvará ou condenará os homens. A mensagem do evangelho. É por isso que o evangelho é tão confrontador. Porque você não tem como ouvir o evangelho e não dar uma resposta com consequências a ele. Ou você o aceita, ou você o rejeita. É sempre assim. Sempre assim. Então o evangelho é fogo. Ele aquece os nossos corações que cremos nele. Mas ele abrasa as consciências daqueles que o rejeitam. Aqueles que são perdidos. E pensando a respeito dessa imagem do sol da justiça, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1. O cântico de Zacarias. Um cântico tão lindo que nos revela que o cumprimento dessa profecia de que aquele dia o Senhor será sol de justiça, ele encontra o seu primeiro cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versos 76 ao 79, que diz: Tu, menino, Zacarias se referindo a Jesus, criança, bebê, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Olha que interessante. Pelo qual, ou seja, Deus nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Eu não sei se você se lembra quando Jesus entrou em Gadara, e aí há uma profecia que dita lá, né, que Jesus é como o sol que iluminou aqueles que estavam em trevas. Aqueles que estavam em trevas. Jesus é o sol da justiça de Deus. O Senhor cumpre essa promessa em Cristo Jesus. Então, portanto, Jesus, que é a luz do mundo, é o sol da justiça sobre o seu povo. Em Cristo, nós já encontramos esse sol da justiça iluminando as nossas vidas. Ele já é o sol da justiça de Deus sobre o seu povo. Porque em Cristo nós já podemos ter a justiça de Deus pelos nossos pecados. Em Cristo nós não precisamos mais ter de passar pela condenação eterna. Nós já temos a penalidade dos nossos pecados atribuída a Ele. Ele levou sobre si os nossos pecados. E por suas pisaduras nós somos sarados. Então, primeira lição sobre o dia do Senhor que nós podemos ver é essa, meus irmãos. O dia do Senhor virá com todas essas implicações que nós vimos. Sabendo que Jesus Cristo, Ele é o sol da justiça. Segunda lição que eu quero convidar você a me acompanhar aí é: se prepare para este dia. Se prepare. Esse dia chegará. Não sei se você tem pensado nisso, mas esse dia chegará. Verso 4 até o 6. E aqui vamos caminhando para o encerramento do livro. Então acompanhe comigo aí. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel. Horebe é um dos outros nomes para Monte Sinai. Então Monte Sinai se chamava Monte Horebe também. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Assim termina o Antigo Testamento.
Então, algumas coisas que nós podemos ver aqui nessa última lição, nesses 3 versos, é a ideia de viver sobre a luz da expectativa. O Antigo Testamento, ele se encerra com expectativa. Parêntese. Os judeus, eles também têm o Antigo Testamento, apesar de não dar tanta autoridade para ele como dão, por exemplo, os seus escritos rabínicos, o Talmud. E a ordem dos livros dos judeus do Antigo Testamento é diferente da nossa, sabia? Porque não há uma diretriz de como os livros deveriam ser organizados. Então não tem uma ordem inspirada por Deus. Inspirados são os livros só. Mas como eles tinham que ser organizados, não tem. E eles organizaram os livros deles diferentes do que os nossos. O último livro não é Malaquias para os judeus. Depois eu posso até dar uma olhada e falar para você qual é. Mas o último livro do Antigo Testamento para os judeus não é Malaquias. Para nós é. Por quê? Porque a igreja, nos primeiros séculos, ela organizou o Antigo Testamento. E ela, olhando para o Antigo Testamento, ela percebeu que o livro que melhor fecharia a ideia de todo o Antigo Testamento era Malaquias. E o livro de Malaquias, ele fecha como? Expectativa. Ele termina com expectativa. Isso é muito positivo, isso é muito interessante. Então, é curioso perceber isso, Como o Antigo Testamento, ele termina com expectativa. Ou seja, todo o Antigo Testamento, 39 livros, e no último livro, no último capítulo, no último trecho, é como se fosse aqueles filmes. Vai ter continuidade. Tem mais alguma coisa. Espere. Então o Antigo Testamento ele se encerra com expectativa. Para nós é assim, a igreja entendeu essa mensagem. À luz do Novo Testamento, nós entendemos que o Antigo Testamento ele deve fechar com expectativa. E aí, diante dessa expectativa, algumas coisas para nós pensarmos. Primeiro, nós temos que perseverar na lei do Senhor, que é o que nós encontramos aí no verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. Até que o Senhor voltasse, eles deveriam continuar na instrução da lei do Senhor. Eles deveriam fazer isso. Eles deveriam perseverar nisso. Eles deveriam esperar a chegada do profeta que o Senhor enviará. Quem é esse? Vocês sabem? Quem que é esse Elias aqui do verso 5? O Novo Testamento revela pra gente. É João Batista. É João Batista. O Evangelho de Lucas diz que João Batista, ele via no deserto, vestido com roupas de camelo e comia gafanhotos. Isso lembra quem no Antigo Testamento? Lembra Elias. Lembra Elias. Então, João Batista viveu como Elias. Ele não é Elias. Os catecistas falam que aqui tem um versículo que prova a reencarnação. Porque diz que enviaria Elias, e não é Elias, é João Batista. Então, portanto, João Batista é a reencarnação de Elias. O texto não fala nada disso, obviamente. Então, não é que ele é a reencarnação de Elias. Ele é como Elias. E o que Elias iria fazer? Ele viria enviado pelo Senhor, porque o próprio Senhor iria visitar esse povo, o que nós vemos no livro de Malaquias. Então, assim, meus irmãos, duas coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, perseverar na lei do Senhor, até que o Senhor volte. Ele veio a primeira vez para o povo de Israel, essa profecia se cumpriu, João Batista veio, o próprio Senhor veio na pessoa de Jesus, e ele voltará. Nós vivemos agora na expectativa da segunda vinda de Cristo. E nessa expectativa, nós usamos os mesmos princípios que o povo deveria usar antes da primeira vinda. Perseverar na lei do Senhor, que hoje nós sabemos é a palavra de Deus, e viver nessa expectativa da chegada do Senhor. Não haverá mais profeta, João Batista já veio, mas nós temos que viver nessa expectativa. Talvez você pense, tá, pastor, o senhor está explicando tudo isso, mas ele já veio. Ele já veio a primeira vez. Esse texto está falando da primeira vinda, não está falando da segunda. E agora? O que eu faço? Meus irmãos, nós vivemos essa vida como numa caminhada, dia a dia, rumo à consumação de todas as coisas. Então nós temos que ter uma visão cristã da história. Ou seja, a história ela está caminhando para um fim. Não vai ser infinitamente assim. Nós cristãos não vivemos crendo nisso. Nós não cremos que vai ser para sempre desse jeito.
Vai ter um fim essa história. Essa história. E a partir desse fim surgirá a eternidade. Então nós caminhamos rumo a isso. A consumação de todas as coisas. Então nós podemos dizer que caminhamos sentido à luz da segunda vinda, que é o que nós ainda aguardamos, tendo a sombra da primeira vinda atrás de nós. Nós estamos nesse tempo. Na linha da história de Deus, nós estamos caminhando sentido à luz da segunda vinda. Não estamos mais na primeira. Estamos caminhando no sentido da segunda vinda, tendo a sombra da primeira vinda atrás de nós. Essa é a nossa perspectiva. Mas, pastor, quais são as certezas que nós temos que Jesus vai voltar? Quais? Bom, poderia ter muitas. Quero propor algumas para vocês. Primeira, o caráter de Deus. O caráter de Deus é um bom motivo para crer que Jesus voltará. Ele nunca mente, as suas promessas são fiéis. Jesus disse que ia voltar. Deus prometeu que enviaria seu filho. Você não acreditar que Jesus voltará é não crer no caráter dele. Então, a pessoa de Deus é o primeiro motivo para você crer que de fato Jesus voltará. O próprio Deus. Se Jesus não voltar, o primeiro que falha é Deus, é Jesus. Esse é o primeiro motivo pelo qual você pode ter certeza: Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Deus nunca mente, nunca se engana. Ele cumpre as suas promessas. Ele disse: eu enviarei Elias, e ele converterá o coração dos filhos aos pais aos filhos. Quem é Elias? À luz do Novo Testamento nós sabemos, é João Batista. João Batista veio? Veio. Deus não disse que enviaria ele? Disse. Ele não enviou? Enviou. Deus não disse que iria visitar o seu povo? Disse. Ele não cumpriu? Cumpriu, ele veio. Então tudo que Deus promete, ele cumpre letra a letra, ponto a ponto. Cada coisa. Esteja certo. O caráter de Deus é o primeiro motivo para você crer que ele voltará. Segundo, ele prometeu que viria na primeira vez e veio. Certamente ele virá na segunda vez. É o que eu acabei de dizer. Ele prometeu. A promessa dele. Terceira, a história ela aguarda um cumprimento. Meus irmãos, mesmo que a pessoa não fosse cristã, ela ainda assim teria que crer num final. Se você vai estudar algum dia, ler, somente os jovens, né? Vai fazer faculdade. Se você for fazer algum curso na área de humanas, você vai cair muito nisso. Você vai tomar conhecimento das utopias que o mundo tem. Então, o próprio homem sem Deus, ele espera um fechamento para a história. Todas as ideologias, elas terminam com um tipo de utopia, um tipo de céu, um tipo de final. Todas. Hoje, por exemplo, qual a utopia dos cientistas? Explorar o universo, colonizar planetas, encontrar outras galáxias, conseguir espalhar a humanidade numa civilização intergaláctica. Gente, isso é a mesma coisa que a pessoa dizer que nós acreditamos no Novos Céus e Nova Terra. Só que é uma versão sem Deus. É a mesma coisa. Isso é uma utopia. Se você pegar as utopias políticas, é a mesma coisa. Seja o socialismo com a ideia de uma sociedade sem classes, em que o homem trabalhará de maneira harmônica e todos terão segundo a sua necessidade e não haverá mais injustiças e nem gradações de classes. O mundo vai se tornar um céu, então. É isso. É novos céus e nova terra na perspectiva deles. Até mesmo a visão da democracia, ela é uma utopia. Uma sociedade em que todos poderão ter livre e amplo direito, com livre voz para expressar a sua opinião, não haverá mais injustiças e todas as minorias e grupos se respeitarão. O que é isso? Novos céus e nova terra. É isso, é a mesma coisa. As utopias, elas pregam um céu na terra sem Deus. E elas veem a história caminhando para um fim. Elas acreditam que haverá um fim, só que um fim sem Deus.
Pode pegar todas as ideologias, todas elas terminam com um céu na terra sem Deus, um céu feito pelos homens, um céu que os homens construirão. Essa ideia hoje do globalismo é isso. Então, um mundo sem nações, sem fronteiras, sem diferenças étnicas tão grandes, formando uma grande aldeia global, não é isso? Então não haverá mais países, uma grande aldeia global, todos nós estamos numa aldeia, a gente é tudo índio, né? Tá todo mundo numa aldeia global, sem diferença, sem fronteiras, sem divisões, falando a mesma língua, com a mesma moeda, com o mesmo sistema político, com o mesmo governo, com a mesma ideia. Toda vez que eu ouço isso, eu fico pensando, anticristo. Mas tudo bem, o pessoal tem essa ideia. Isso é uma utopia. Então, o próprio homem que não crê na palavra de Deus e não crê nas promessas de Deus, ele espera um fim, um cumprimento. Então, a história está caminhando para um fim. E aí nós pensamos na escatologia cristã. O que é a escatologia cristã? É a doutrina cristã que fala a respeito das coisas que acontecerão no fim de tudo. Quem vai trazer o fim de todas as coisas? Deus. Deus vai trazer. É Ele que vai encerrar a história. É Ele que vai estabelecer o seu reino eterno de justiça, paz e bênção. É Ele. Então, um outro motivo para você saber que Cristo vai voltar é porque nós esperamos o fim disso. Todos esperam, até aqueles que não creem nele esperam. Então, se essa expectativa ela está presente no coração do homem, nós estamos esperando, então, a consumação de tudo. Uma vida em que você fica girando em torno só do seu umbigo e imaginar que vai ter um fim para todas as coisas, é uma vida em que você está fechado em si mesmo. Uma vida terrível, uma escravidão terrível. Tem que enxergar a vida de uma maneira mais ampla, né? E algumas pessoas que fazem isso sabem que a história está caminhando para o fim. E por fim, um último motivo que eu deixo para você ter certeza que Cristo voltará é que Ele morreu e Ele ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter certeza, Ele voltará. Ele voltará. Aplicações, então. Primeira, perseverar na lei do Senhor é o modo como aguardamos. Então nós aguardamos perseverando na lei do Senhor. E segundo, viver hoje, à luz do porvir no Senhor, é o modo em que confiamos. Então, a gente vive a nossa vida hoje com os olhos no futuro. Com os olhos no futuro. Porque Jesus Cristo, Ele cumpre todas as expectativas de que Deus virá julgar e redimir. Essa expectativa ela está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento inteiro. Assim que Deus cria o primeiro casal, os nossos pais, eles pecam, há uma expectativa de que o Senhor virá. Na promessa lá de Gênesis, capítulo 3, verso 15, de que o descendente da mulher esmagaria a semente, o descendente da serpente. Há uma expectativa de redenção e juízo. No começo da Bíblia. Final do Antigo Testamento, como é que termina? Uma expectativa que o Senhor virá e julgará os ímpios e irá redimir e restaurar os justos. O Antigo Testamento termina assim. Nós estamos caminhando aqui, os últimos versículos do Antigo Testamento. Como é que termina o Novo Testamento? Apocalipse capítulo 21, 22. Vi descer dos céus a Nova Jerusalém, ataviada como uma noiva. Aí fala da Nova Jerusalém. Aí fala que lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, pois as antigas coisas se passaram e agora todas as coisas se fizeram novas. Fala que o povo de Deus poderá estar na presença de Deus para sempre. Fala que nessa cidade não haverá nada impuro, que tudo que é injusto será tirado de lá. É dito que os cães, os tímidos, os idólatras, os imorais, os adúlteros, enfim, feiticeiros, todos eles foram tirados da presença dessa cidade. Eles não entraram lá. Juízo, redenção e restauração, está lá. Os últimos capítulos da Bíblia falam disso. Então, aonde é que todas essas expectativas elas encontram o seu cumprimento? Jesus Cristo.
Porque ele é a semente da mulher que pisaria sobre a cabeça da semente do descendente da serpente. Porque ele é o Senhor que viria visitar o seu povo. Porque ele é aquele ao qual nós temos acesso a Deus, somos filhos de Deus. Por meio dele, um dia estaremos diante do Pai na Nova Jerusalém. Todas as expectativas da Bíblia, todas as expectativas do nosso coração, todo o desejo que nós temos de justiça, redenção e restauração, encontra o seu cumprimento em Jesus Cristo. Então, diante disso, eu gostaria de encorajar você a colocar a sua esperança em Jesus Cristo. Ele é a minha esperança, Ele é a sua esperança, Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança do povo de Deus. Ele é o sol da justiça, Ele é a esperança, Ele é o cumprimento da nossa expectativa. E diante disso, nós podemos dizer, Jesus Cristo em sua vinda, Ele é uma expectativa em contradição, bem no tom desse texto. Porque aos justos, Ele traz exultante salvação, ou seja, uma salvação alegre, exultante, efusiva. Aos justos. E aos ímpios, Ele traz angustiante condenação. Então, Ele é uma expectativa em contradição. Para alguns, alegre salvação. Para outros, angustiante condenação. Jesus Cristo traz essa contradição aos corações. Pergunta para você. Se quiser até anotar para você meditar durante a semana. Se Jesus Cristo voltar hoje para você, Ele seria motivo de alegria ou de angústia? Se Jesus Cristo voltar hoje, Ele pode voltar, não pode? Ou não? Pode, né? Esperamos que sim, né? Sim, Ele pode. Então, se Jesus Cristo voltar hoje para você, e isso inclui a mim também, óbvio, mas deixando essa pergunta para você meditar. Para você, Ele seria motivo de alegria ou de angústia? Depende de qual é a sua expectativa. Qual a sua expectativa? Vou deixar um texto para você meditar durante a semana. Eu gostaria que esse texto batesse na sua consciência como um martelo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Grife esse versículo na sua Bíblia. Imprima, põe na sua geladeira, no seu quarto, no seu guarda-roupa. Veja ele todos os dias e viva a luz dele. Na Bíblia, meus irmãos, nós temos a doutrina da justificação, que em Cristo nós temos a justiça de Cristo, a justiça de Deus, e somos salvos por Ele. A nossa condenação é lançada sobre Ele. Temos certeza da nossa salvação. Na Bíblia também nós temos a doutrina da santificação, ou seja, por meio da obra de Cristo, nós somos tornados cada vez mais santos, conforme o caráter de Deus. Mas existe uma doutrina que é pouco ensinada ou estudada nas igrejas, que não diz respeito à condenação eterna, porque isso nós sabemos que em Cristo já estamos livres. E que não diz respeito necessariamente à santificação, mas tem algum desdobramento nela. É a doutrina da retribuição. E esse versículo que eu estou dando para você meditar fala disso. A doutrina da retribuição. Deus trará a retribuição. Esse versículo não é para incrédulo, esse versículo é para crente, porque o Senhor retribuirá a nós a maneira como nós vivemos. Então, à luz disso, nós também devemos pensar a nossa caminhada com Deus. E vou refazer a pergunta: se Jesus Cristo voltar hoje para você, Ele seria motivo de alegria ou angústia? Depende da expectativa. Malaquias termina com expectativa. Aos justos que se converteram à palavra do Senhor, nós vimos isso domingo passado, e há aqueles
que se endureceram e blasfemaram contra o Senhor. Depende dos corações, depende da expectativa. Agora, sinceramente, vamos pensar, à luz dessa pergunta? De verdade, pensa comigo. Abre seu coração aí. Vale a pena você viver uma vida cristã na qual a volta de Jesus Cristo te traz angústia e medo? Vale a pena? Você acha que essa é a vontade de Deus para você? Creio que não. Não vale a pena viver assim. Vale a pena viver uma vida cristã na qual a volta de Jesus Cristo te traz angústia e medo? Meus irmãos, a volta de Cristo para nós tem que ser um momento de alegria, de expectativa alegre, de desejo, de esperança, de libertação, não de medo e angústia. Como muitas das vezes é pregado nas igrejas. Se Jesus voltar, você fica. Sabe essas coisas? Não. Nós podemos ter certeza de que iremos com Ele, se de fato somos salvos. O ponto é como nós compareceremos diante dele. E aqueles que têm se enganado, achando que são de fato crentes e não são, precisam se converter antes que ele volte. Porque ser crente não é vir na igreja, nem ter nome em hall de membro. É de fato se converter ao Senhor. E o tempo é hoje, porque eu e você não sabemos o dia que ele volta. O tempo é hoje. O Senhor derrama a graça e misericórdia dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, hoje. O tempo é hoje. Se Jesus Cristo voltar hoje, isso vai ser motivo de alegria ou de angústia para o seu coração? Jesus Cristo cumpre as expectativas de redenção e juízo.